Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao De Frente com o Gui. Que Gui? Eu, Gui da Imagética. O objetivo aqui é inspirar e direcionar alunos e fisioterapeutas para uma profissão, para uma fisioterapia cada vez mais valorizada e capacitada. Olá, seja bem-vindo a mais um De Frente com o Gui, uma entrevista com pessoas de referência e que vão ajudar a gente no objetivo aqui do quadro de inspirar alunos e fisioterapeutas para uma profissão mais valorizada e capacitada. A convidada de hoje, ela é fisioterapeuta, professora, não sei atualmente, mas há algumas semanas não podia mais ouvir falar meu nome, de tanto que eu pedi ajuda para ela, justamente nas questões de teleatendimento, nesses processos que a gente está passando. Ela tem seu foco na reabilitação de disfunções da face, cabeça e pescoço, e, assim como diz seu Instagram, está mais interessada em construir pontes do que em provar pontos. Então eu acho que isso vai ajudar muito a gente também aqui hoje. A convidada é Yasmin, se eu não tiver errado na pronúncia é o Aj, e ela pode corrigir a gente. Mas seja bem-vinda, Yasmin, obrigado por ter aceito o convite. Se apresenta para quem ainda não te conhece ou mais para quem já te conhece. Obrigada, Gui, obrigada pelo convite, obrigada pela apresentação. E estou muito feliz de poder estar aqui, conversar um pouquinho com você e com quem escuta ou assiste aqui esse espaço, né, de conversa. Eu acho que é muito bacana a gente poder contar um pouquinho e falar um pouco para as pessoas como acontecem as coisas, né? Porque a gente olha às vezes e acha que as coisas acontecem de uma forma muito linear, né? E não é nada linear a vida, né? Eu gosto de começar me apresentando dizendo que eu sou filha de uma fonoaudióloga, por isso que o sistema estomatognático já veio no HD. Então, eu sou uma fisioterapeuta que mexe na boca, não é tão comum, né? Normalmente, a gente tem na anatomia do pescoço para baixo, o que a gente tem de cabeça é neuro, né? Então, a gente vê muito pouco, assim, na faculdade, a parte de face, né? E aí eu gosto de contar um pouquinho que eu não comecei nessa área, né? Então, hoje eu já sou formada há 16 anos, né? Me formei pela PUC Campinas, eu sou do interior de São Paulo, sou de Indaiatuba. E quando eu me formei, quando eu entrei na faculdade, eu queria muito neuroped, que era a única coisa de fisioterapia que eu conhecia, né? Então, a minha mãe é fonoaudióloga e trabalhava com muitos pacientes neurológicos, e aí ela tinha colegas fisioterapeutas, então era o que eu via e o que eu sabia. Mas aí eu descobri que eu não queria isso, né? Quando eu descobri que a fisioterapia era muito vasta e que a gente tinha 1,5 milhão de coisas que a gente podia fazer, eu fiquei muito encantada, né? E aí fiquei muito encantada com a parte de respiratório, então foi minha primeira formação, né? Eu saí da faculdade e vim para São Paulo fazer especialização em cardiorrespiratória e trabalhei em hospital, em UTI, fui intensivista de UTI neonatal durante algum tempo. E gosto muito dessa área, gostava muito dessa área, foi uma dor, assim, imensa ter saído dessa área, porque chegou o momento que eu precisei escolher, né? Em 2007, 2009 ou 2010, eu recebi um convite de uma fonoaudióloga para trabalhar com a TM, e foi um convite desses que as pessoas não têm todos os dias, né? Que é, olha, a gente precisa de uma fisioterapeuta, mas a gente não sabe nada dessa área, todo mundo vai estudar junto, todo mundo vai aprender junto, você quer vir com a gente? Então, assim, eu tive que botar minha cara a tapa mesmo, né? E eu tava já numa época dando muito plantão, muito cansada de dar muitos plantões, né? Então, eu falei, puxa, vou tentar ver o que eles querem, né? E aí eu fui estudar essa área de ATM, eu fiz vários cursos na época, fui fazer formação com a Daniela Biasotto, que foi depois minha orientadora de mestrado e doutorado, uma pessoa que eu devo muito a ela em tudo que aconteceu na minha vida, uma pessoa que me apoiou muito, tenho muito carinho, né? E fui fazer formações. Na época, eu precisava de alguma técnica de terapia manual e a osteopatia estava muito, muito em alta, então eu fiz uma formação em osteopatia. Na época, se falava muito em posturologia, então fui fazer formação em posturologia, então eu investi muito, né, nesse período, e fazendo parcerias com profissionais, com cirurgiões bucomaxilofaciais, com dentistas, né, com profissionais da área,
Até que chegou o momento em que eu tive que escolher, né? Era muita coisa, e o mestrado, o doutorado acontecendo, os convites para docência. Então, eu acabei saindo da área hospitalar, com muita dor no coração, porque eu gosto muito, mas fui me aventurar nessa área, e aí já estou aí há algum bom tempo, né? E hoje eu só faço isso, eu sou uma fisioterapeuta que só atua nessa área, assim, nessa área de cabeça e pescoço é possível, assim, né? Ter um consultório em que você Legal. trabalha especificamente com isso. E aí, Aham. junto com isso, como você falou, eu dou aula, né? Sou professora, não mais em graduação. Hoje eu dou aula em pós-graduações, em especializações, em cursos livres, né? E estamos aí no teleatendimento com o pessoal da Tato. Eu acho que é basicamente isso. Legal. É que estava pensando, né? Atualmente ainda há isso, mas bem menos do que antes. Há alguns anos havia muito, não diria um preconceito, mas um rosto virado assim, quando a pessoa falava da área de respira ou de até de face mesmo, a TM, porque assim, a gente na músculo-esquelética ou na fisioterapia em geral é bem pro resto do corpo, né? Aí a gente fala, pô, respira, UTI e tal. E hoje, cada vez mais, nós vemos fisioterapeutas atuando, né? Tendo cursos, tendo formações e também na área de cabeça, pescoço. Durante o meu aprimoramento eu vi muito isso, eu achei muito interessante também essa área, né? Essa aplicação. A gente acha que a fisioterapia é muito limitada e depois, na hora que vai descobrindo o mar que tem dentro dela, a gente se fascina e vai navegando. E, como você disse, provavelmente os pacientes que se beneficiavam na época eram os pacientes do hospital, né, de uma forma direta. E hoje em dia são mais os pacientes que a gente pode chamar ambulatoriais, que te procuram na clínica e tal. E talvez existam pessoas que ainda não saibam diretamente dentro dessa área atualmente quem que se beneficia ou te procura, né? Pô, é quem? É só quem tem, é cabeça e pescoço, então é dor de cabeça. É pescoço, né? Só em cirurgia. Explica um pouquinho para a gente entender quem se beneficia atualmente dessa área que você tem atuado especificamente. Boa. Eu vou só puxar um parênteses para o começo da sua fala, que foi muito legal, e depois eu respondo a sua pergunta. Quando a gente fala assim das áreas, né, parece que é tudo muito segmentado, e demorou muitos anos para eu entender que a gente estava sempre falando da mesma coisa. E a fisioterapia, ela se encontra no mesmo lugar, em todas as áreas. E esse lugar é o movimento, né? A gente usa o movimento como base de todas Mas, as áreas, todas as áreas. É, e essa ficha me caiu quando eu virei professora, meu primeiro convite na docência. Não, embora eu estava fazendo mestrado nessa área de ATM, o meu primeiro convite para dar aula na universidade foi para ser supervisora de estágio na área hospitalar. E como eu fiquei com os alunos na área hospitalar, eu tive a oportunidade de atender muito nas clínicas médicas e nas clínicas cirúrgicas. E estando com os alunos, a gente tinha um tempo restrito, e aí você fica numa situação assim: o que é melhor para um paciente que está internado a longo prazo? Você fazer um exercício respiratório de ficar levantando o braço e inspirando, ou levar ele para caminhar no corredor, né? E aí, quando você vê, o movimento está ali, né? Então, tanto a respiratória, ela não deixa de ser musculoesquelética, né? Assim, a gente entra nessa área. É claro que tem suas particularidades, várias questões, mas o movimento está linkado, e muitas vezes a melhor coisa que você pode fazer por esse paciente é ajudar ele a se movimentar, ou favorecer esse movimento. Se a gente for na neuro, é a mesma coisa. Se a gente for para outras áreas, mesmo na área de cabeça e pescoço, a gente está indo nessa parte do movimento. Um pós-cirúrgico de face é movimento. é quase uma Então, carta na manga, né? o movimento, sim, ele se encontra, né? Em todas as áreas da fisioterapia, talvez ele seja o denominador comum. Então, isso é muito legal, e aí eu acho que é isso que nos une, né, como profissional e como profissão mesmo, como quem nós somos, né, o que a gente faz. E respondendo agora a sua pergunta, quem são os pacientes que me procuram? Num primeiro momento, eu tinha um foco muito grande em dor orofacial.
Então, a maior queixa das pessoas que me procuravam, principalmente porque eu estava muito ligada aos dentistas, né? Meu maior fluxo de encaminhamento vinha de dentistas clínicos num primeiro momento, eram pacientes que tinham sintomas articulares ou musculares da região orofacial. Então, ou pessoas que tinham alguma limitação de abertura, ou dor ao movimento, ou pacientes classificados, né, como pacientes com bruxismo, e que hoje a gente já entende isso de uma forma diferente, mas era uma grande motivo de encaminhamento para fisioterapia, né? E aí isso foi expandindo. Então, num primeiro momento, eu recebia muito esses pacientes como queixa principal, e aí, às vezes, associada a questões cervicais e queixas na região cervical também. E a cefaleia acabava sendo uma coisa dentro disso, dentro desse processo, mas eu demorei um pouco para poder olhar para a cefaleia como ela merece ser olhada, né? Porque no começo da minha formação, eu entendi a cefaleia como um sintoma de DTM, aí a gente foi entendendo que o processo era outro, era bem diferente, né? Hoje eu recebo pacientes com queixa de cefaleia, ponto. É a única queixa do paciente, e o tipo de cefaleia dela pode ser nada a ver com a articulação temporomandibular. Aliás, hoje é um dos maiores diagnósticos diferenciais que eu acabo tendo no consultório. E aí, há uns 5 anos, mais ou menos, eu não vou saber a data certa, talvez de 5, 6 anos para cá, que eu expandi para a área cirúrgica, porque teve realmente, assim, uma grande busca, uma grande procura, e eu fui tentar estudar um pouco sobre esse tema, e eu fui fazer o curso da Itana Spinato, que hoje é quem eu considero a pessoa que mais entende de pós-operatório de cirurgia ortognática no Brasil, assim, ela é uma pioneira, uma pessoa que tem uma formação incrível e muito comprometida em ir atrás do que tem de evidência e testando, enfim, uma pessoa que tem um projeto muito bacana em Fortaleza e acabou ficando minha amiga pessoal. E ela me ajudou muito, já como a Dani me ajudou muito na parte clínica, a Itana me ajudou muito na parte cirúrgica, e depois eu fui desenvolvendo a minha forma de trabalhar, baseada no que eu aprendi com ela, e hoje mais da metade do volume do meu consultório é de pacientes cirúrgicos, assim, e aí cirurgias de face como um todo. A ortognática ganha, mas cirurgias de ATM, cirurgias oncológicas de face, talvez estética eu não costumo atender, já recebi, mas não costumo atender e não me sinto preparada para, normalmente eu encaminho. Sim. Mas dentro das cirurgias de face acabam sendo essas mais específicas, assim. Entendi. E até a próxima pergunta, que é relacionada justamente, né, a como que a sua área pode ajudar essas pessoas, eu creio que já foi um pouco respondida, porque é até uma dúvida pessoal em parte, mas da maioria dos fisioterapeutas, justamente de quem procurava ou quem procura a fisioterapia nessa área, né, quais são os pacientes, e eu acho que uma coisa que você já trouxe que é muito interessante é a diferenciação em alguns pontos, em que a gente sempre fazia uma relação linear, isso causa aquilo na dor de cabeça, por exemplo, então só tem que tratar daquela forma, e você às vezes não sabia, né, ou a gente não saberia diferenciar para avaliar e tratar, quanto esses outros pacientes mais específicos, e como você mencionou eu não tenho muito domínio de uma área, por exemplo, da plástica, que pode ser diferente, eu vou encaminhar, né, para alguém que tem alguma especificidade. Existe, ou o que você tem mais utilizado hoje, de uma maneira geral, né, não precisa ser necessariamente com um grupo de pacientes, além do exercício, porque assim, quando a gente olha de fora para um problema no joelho, cotovelo, é simples, né? Pô, dobra, estica, mobiliza, alonga, fortalece. Na questão de cabeça, face, pescoço, como que... Aí só uma outra coisa que eu quero perguntar depois, mas como que tem sido essa entrega atualmente e se é diferente essa entrega de outras regiões corporais e no final eu digo mais por que essa resposta. Então, como que tem sido essa entrega na questão mesmo ali de aplicações, além do exercício, e se há uma diferença com relação a outras partes do corpo? Muito boa essa pergunta, Gui, que eu sempre começo quando eu vou dar aula,
dar curso de ATM, assim, normalmente eu dou curso dentro de um módulo dentro de uma formação de músculo-esquelética. E pouquíssimas pessoas já atuam na área ou conhecem a ATM. E o meu maior medo é, assim, que a pessoa ache aquilo muito complicado, do tipo, assim, é um universo muito longe do meu. E aí eu tento sempre fazer relações com o que as pessoas conhecem. Então, eu dou exemplo no ombro, eu dou exemplo no joelho, porque ela não deixa de ser uma articulação, não deixa de ser movimentada por músculos, é uma articulação sinovial, gente. Ela tem uma mecânica própria e tudo mais, mas até aí o tornozelo, a mecânica do tornozelo é diferente da mecânica do ombro e todo mundo aprendeu e tá tudo certo, né? Agora, os motivos pelos quais as pessoas desenvolvem ou cronificam ou têm dor, eles não são diferentes. A gente continua falando de comportamento, a gente continua falando de hábitos, a gente continua falando de questões, às vezes, em que você vai ter que observar o quanto de bio tem, o quanto de psicossocial tem dentro desse processo. Tem pacientes que vão ter características muito mais cinesiopatológicas mesmo. A gente não foge 100% da parte cinesiopatológica, porque vai ter paciente que vai ter essa característica, e ele pode ter um potencial para cronificar se você não cuidar da forma correta, não correta, mas assim, se você evitar nocebar, você já vai fazer um super bem para esse paciente. Mas tem os pacientes que já têm um componente totalmente cronificado, e aí a fala dele é a mesma. É aquele paciente que já passou por muitos profissionais, que já testou de um monte de medicamento e tratamentos diferentes, e já fez milhões de procedimentos, e continua com desconforto, e aquilo é limitante, e aquilo impede que ele tenha funções XYZ. E aí, quando você vai olhar para o comportamento, falta sono, atividade física não tem, etc, etc. Então, a forma de modular é a mesma, né? Então, embora tenha uma mecânica muito própria, né? E talvez alguma particularidade específica, vou dar um exemplo, tipo assim, carga. Carga na TM é mastigar, né? Como é que você impõe carga? Mastigação. Tudo bem, você não vai botar um halter, né? Mas essa é uma particularidade, entende? Mas neurofisiologicamente o que está acontecendo é muito parecido, né? E a forma como a pessoa... Eu lido todos os dias com medo, evitação, cinesiofobia, tudo que a gente também vê com outras características, né? A pergunta era bem por isso, porque não, você disse, né, a gente não coloca halter na mandíbula, né, para a pessoa fazer uma força, mas tem gente que é despreparada e faz coisas que a gente sabe que não seriam interessantes para essa área. E o inverso, que é justamente você mencionou, de fatores que a gente vê em outras condições, por exemplo, crônicas, que estão nessas pessoas e que devem ser tratadas. Só que precisa se saber disso, né? Total, total. E o olhar para isso é uma coisa recente, assim, na minha profissão e na minha vida, assim. Eu venho de uma escola muito cinesiopatológica, muito biomecanicista. Isso tem a ver com a minha idade, com a minha época, com a evolução da fisioterapia dentro, né, disso. E eu venho adaptando e aprimorando o meu trabalho, meu atendimento com as coisas que eu tenho lido, com as coisas que a gente está vendo que tem mais evidência ou menos evidência, e adaptando para o que a gente considera o ideal hoje para o tratamento de pacientes principalmente as pessoas com dor crônica, né? Não sei se, provavelmente a gente vai continuar mudando, né? Porque esse que é o legal, né? Esse que é o bacana, você poder, nada está escrito na pedra e cada vez mais você tentar aprimorar, né? Então, acho que o grande diferencial é você não se apegar a nada, né? E tentando cada vez mais melhorar para poder oferecer o melhor tipo de tratamento para o teu paciente. Até por hoje a gente fazer, por exemplo, a teleconsulta, né? Telefisioterapia, teleatendimento, na qual a gente tem sido prova de que quando bem preparado o profissional e quem gerencia tudo por trás do que tem que ser feito, né, desde a coleta de dados até o processo do paciente para ser atendido, ser monitorado e etc., o quanto que ele é efetivo, mas justamente por conta da capacidade de mudança, capacidade de ajuste, do conteúdo que a pessoa tem. E eu acho que a principal coisa que eu tenho ouvido que você repetiu é o profissional que ele é capaz de mudar conforme as mudanças evolutivas dentro da profissão vão acontecendo,
E a pessoa vai se adaptando, né, a isso, porque a gente vai descobrindo coisas, vai evoluindo com as nossas evidências, os próprios conteúdos, digamos assim, da literatura, e não há uma verdade, nada, nenhuma área do corpo, né, nenhuma condição. Então esse ajuste ele é muito necessário. E até isso tem a ver com a próxima pergunta, que seria, por exemplo, como que a gente acessa os conteúdos, porque assim, você disse que é professora, você tem a clínica, mas eu não sei se eu posso ligar e falar, Yasmin, estou indo aí na sua clínica fazer um estágio, pode ser? Diz pra gente o que você pode oferecer, ou se você não tem algo presencial, à distância, como que alguém pode acessar os conteúdos que você ministra aula, os conhecimentos, mentoria, consultoria, enfim, para que a gente possa conhecer, porque eu peço ajuda em tudo que eu preciso, né? Você já sabe que dentro e fora da Tata eu grito socorro ali, mas para quem não consegue fazer dessa forma, como que pode ser feito? Boa, Gui, é sempre um prazer. Você pode perguntar quando você quiser, que sempre na troca a gente aprende junto, né? Esse que é o barato da coisa. Verdade. Voltando só um pouquinho nisso que você falou, que a gente aprende com essa evolução, uma coisa que é importante, a gente aprende fazendo, né? Então, não quer dizer que você vai testar coisas que nunca ninguém pensou num paciente. Não estou dizendo que o paciente vai ser um cobaia, mas você vai testar e retestar e vai fazer, e para alguns pacientes vai funcionar, para outros não. E aí, quando você se questiona por que que isso funcionou para fulano e não funcionou para ciclano, né? É a hora que você começa a entender, de repente, que o mecanismo de dor pode ser diferente, e aí talvez ali, para esse tipo de mecanismo de dor, isso não é tão interessante, ou o paciente estava mais contemplativo ou mais pré-contemplativo, e aí para um funcionou uma informação e para o outro zero, né? Então, cada pessoa, claro que existem técnicas, existem coisas que a gente sabe que funciona, que não funciona, mas a gente vai ter que adaptar para cada um. Então, quando a gente fala, por exemplo, da tele, quem que vai se dar bem na tele? Pessoas que têm capacidade de se adaptar, porque é um universo bem diferente do consultório, né? Você vai ter que improvisar, você vai ter que pensar, você vai ter que pensar no seu objetivo. Eu acho mais difícil atender em tele do que atender presencial, não pela falta da mão, mas porque você tem que raciocinar muito aonde você quer chegar, né? E utilizar as coisas. Mas é muito legal porque ela trabalha muito com experiência. Então, você precisa colocar o paciente numa experiência. Faz assim, vamos ver como você se sente. Foi legal? Não, não foi. Então, faz assado. E agora? Ah, agora foi melhor. Então, vamos fazer assim, né? E aí você vai adaptando e testando e retestando. Então, eu acho que, até em termos de efetividade ou eficácia, eu sempre tenho dificuldade com qual é a palavra certa, eu sinto que a tele, como ela estimula muito mais a autoeficácia, a gente tem resultados melhores do que na clínica. Porque o paciente, ele fica realmente mais independente e ele experiencia mais as coisas. Então, ele consegue aprender melhor, ele aprende fazendo, né? Então, isso é muito legal. Verdade. Agora, respondendo o que você me falou do acesso, eu, como comentei, não dou mais aula em graduação, eu dou aula em pós-graduações. Então, os meus cursos, eles estão normalmente dentro já de alguns currículos prontos. Então, eu dou aula em algumas pós-graduações no Brasil, então lá em Maceió, no SESMAC, tem uma pós-graduação em terapia manual, que eles têm um módulo de ATM. No Rio de Janeiro, às vezes em Belém, pelo IPOG, também é uma pós-graduação em traumatortopedia, e aí tem o módulo de ATM dentro. A gente ficou um pouquinho parado agora nesse período de pandemia, ainda não retomamos, né, os presenciais. Tem o ICESP também, que é um aprimoramento, e aí ele é só da área de cabeça e pescoço, então tudo que está lá é específico, então tem vários professores muito bacanas dessa área, assim, compondo esse corpo docente, né? E tem o Fizinho Ortopedia, que eu tô dando aula na pós-graduação da traumatortopedia, então tem o módulo, eu sou coordenadora do módulo de dor orofacial, e aí tem as aulas tanto de ATM quanto da parte cirúrgica, e tem todos os cursos dentro da plataforma STAR também específicos, tem curso de cefaleia, tem curso da parte de ortognática também. Agora,
um acesso mais direto, normalmente as pessoas me acessam ou pelo direct do Instagram, muitos alunos às vezes falam ali direto, tiram alguma dúvida de paciente ou quer saber de curso. Já aconteceu, não é uma coisa comum, mas já aconteceu de pessoas me pedirem para dar um curso particular. Você me dá aula particular? Eu preciso saber isso, e pediu para eu montar um curso personalizado. Também é possível, dá para fazer, né? E lá dentro da plataforma do Fisioterapia tem as mentorias, né? Então, às vezes, os alunos procuram diretamente pelas mentorias, e aí é mais legal, porque aí eu acabo tendo mais tempo, a gente consegue direcionar um pouquinho mais, né? Mas acabam sendo os canais mais diretos. Hoje, na minha clínica, com a pandemia, a gente mudou um pouquinho o espaço, eu estou com um espaço um pouco mais reduzido, e a gente provavelmente vai fazer uma obra um pouquinho maior para ter um espaço maior. Mas hoje eu tenho uma sala em que eu não tenho um espaço muito grande, então eu não consigo receber muitas pessoas, dá para receber uma pessoa de cada vez. Então, às vezes, se você tiver um interesse, é possível, né? E hoje eu tenho 2 fisioterapeutas que trabalham comigo, a Valéria e a Daisy, que atendem principalmente os pacientes cirúrgicos, então dá para acompanhar os atendimentos delas também. E, enfim, basicamente é isso. E se tiver alguma dúvida e eu puder ajudar, né? Porque às vezes a distância a gente ajuda ali de alguma forma, nem sempre a gente consegue ajudar tanto, né? Mas eu já tive várias pessoas que me procuraram ali pelo Instagram mesmo, e eu fui orientando, ajudando, e foi possível. Que bom, tem bastante acesso, né? Eu acho que isso é bom, dá para te achar em muitos lugares, não só presencialmente, mas de forma remota, e isso facilita muito a vida de muita gente também, principalmente no conhecimento, né? Nessa aquisição que, como você mencionou, muita gente talvez não, também eu não tive tanto conhecimento assim, e não é talvez uma área ainda tão explorada em algumas graduações, por exemplo, né? E muita gente pode se beneficiar. Antes de ir só para os finalmente, como, né, a gente tem esse objetivo de ser objetivo aqui, e aquela hora eu comentei sobre a diferença de outras regiões do corpo, que se você puder comentar para a gente, né, na sua experiência, quando eu atendi, uma das grandes diferenças que eu tinha, e que eu tinha muito, não era um receio, mas era uma diferença mesmo assim, quando eu olho para um joelho para tratar o joelho, apesar de eu ver o paciente, levar em consideração o paciente, as crenças e assim por diante, a gente não olha para o olho do paciente tanto quanto você está tratando a face, que você está vendo o sofrimento, às vezes, uma cicatriz, né, coisas desse tipo. E era muito diferente, talvez eu não saiba até explicar, quando eu estava tratando alguém pós-cirurgia do pescoço, esvaziamento, né, esqueci o nome, dos linfonodos e assim por diante. Esvaziamento cervical. Isso, né? E, enfim, era diferente. E, obviamente, foi um tempo curto em que eu fiquei nessa experiência, tive também na faculdade, mas você tem muito mais propriedade com relação a isso. Para você também tem essa diferença? Ou já não é tanto mais gritante, digamos assim, por conta, né, de tudo que a gente vem aprendendo na fisioterapia como um todo? Puxa, Gui, você me pegou agora. Eu nunca pensei nessa diferença, assim, se ela existia ou não, assim. Eu tenho um hábito de ter uma comunicação muito direta, assim, com o paciente, então sempre olhar no olho, conversar, né? Mesmo antes de estudar comunicação, já fazia isso meio que de uma forma empírica, né? Assim, É por isso. meio natural, né? Então, talvez isso seja uma coisa que traz essa questão. Agora, com certeza, tudo que envolve a face, né? Assim, se a gente está falando de ATM, principalmente, a gente está falando de comunicação, né? Então, é sempre algo que é a forma como a pessoa se comunica, é a forma como ela se coloca no mundo, né? Sem tirar sem colocar nenhum esoterismo da simbologia da boca, não é nem nada disso. Eu estou dizendo assim, toda vez que ela vai falar, ela vai lembrar. Toda vez que ela for comer, ela vai lembrar. De repente, se a pessoa tem uma dor no joelho, ela se adapta, ela para de fazer atividade física, ela vai mudando. E às vezes aquilo incomoda, mas dá para viver razoavelmente, né? A ATM, ela traz muita questão social, ela traz questões de relacionamento, ela traz questões sexuais, ela traz... São coisas que às vezes é difícil do paciente comentar, não é tão simples.
E falando de cirurgias, você comentou aí o esvaziamento cervical, né? São coisas que lesionam, que deixam uma cicatriz, então isso mexe com a autoestima da pessoa. Eu sou voluntária num projeto social que chama Instituto Mais Identidade. Toda segunda-feira eu tô lá com o professor Luciano Dibi, toda a equipe, Rodrigo, Guilherme, Gabriela, Daniela, Silvana, doutora Wanda, que é psicóloga, é um grupo, assim, multiprofissional, e o objetivo do Instituto Mais Identidade é fazer próteses faciais, né? Então, é reinserir essas pessoas na sociedade, né? Então, lá eu tenho a oportunidade de ver, acompanhar e, assim, o privilégio de talvez fazer alguma coisa para melhorar um pouco mais a qualidade de vida de pessoas que perderam um nariz, que perderam um globo ocular inteiro, que perderam um pedaço inteiro da mandíbula. Então, assim, é algo que mexe com a gente, né? E faz com que a gente tenha um contato um pouco maior, porque a comunicação é a face, tem tudo isso. Então, talvez essa seja uma grande diferença, assim, por ser uma área do corpo, uma área do rosto, né? Essa é uma área que diz muito, né? Você não consegue esconder, né? Tá ali, tá na cara de todo mundo, né? Então é um pouco nesse sentido. Talvez seja nesse caminho que você sentiu a diferença. Acho que é Mas, bem de isso, foi maneira bem isso geral, mesmo. talvez seja nesse ponto. Mas eu estou tentando entender o que você está querendo dizer, assim, eu não percebo tanta diferença, assim, mas talvez porque isso já tivesse no meu hábito, né, E de eu cuidado acho aí com o que, paciente. além do hábito, né, quando a gente tem, pelo menos também nas experiências que eu tive e às vezes tenho no hospital, querendo ou não, é um cuidado diferente, né? Você tá ali mais olhando para o paciente, tendo essa conexão, digamos, de solicitar algumas coisas, de entender até além da empatia, por conta da compaixão mesmo do paciente, né, do sofrimento em si, do local que ele está, como você mencionou, dessas questões, das características, né, do que a pessoa, a gente não, às vezes sabe o quanto está sendo ruim aquela cicatriz, aquela limitação, que às vezes é até maior do que a gente pensa, mas é bem por aí mesmo. Yasmin, eu também, né, não, costumo não falar isso para os convidados, mas eu peço para nos finalmente você e vocês resumirem para a gente, se possível, o que é fisioterapia para vocês em uma frase. Possível? Em uma frase, você sacaneou, né? Ah, eu vou usar um insight que eu tive hoje. Hoje eu saí da terapia, então eu tive um insight bem específico, assim. Não é Legal. só sobre fisioterapia, mas é uma coisa mais de propósito, assim, né? Que está dentro do meu propósito. Eu acho que fisioterapia é transformar. Eu sinto uma transformação, não é nem uma frase, é uma palavra Sim, só. sim. Hoje acabei dando esse exemplo, né, até para minha psicóloga, de uma paciente em específico que eu estava dando alta, e eu estava muito feliz de dar alta, e eu comecei a contar que paciente muito contemplativa, que foi assim, ela já chegou e falou, não, porque agora eu estou jogando futebol, eu estou fazendo isso, e eu estou fazendo aquilo, eu já percebi que quando eu tenho dor, é assim, tipo, ela já veio com tudo pronto, né, e já estava super bem, há mais de um mês, sem limitação de função, sem dor, muito bem. E a gente conversou muito, assim, e aí eu senti que caiu a ficha dela, ela entendeu, né? É uma paciente que eu fico tranquila de saber que ela tem uma alta eficácia que ela vai ficar bem, né? E ela vai conseguir lidar com essa e com outras coisas. Isso me dá uma alegria muito grande, porque eu falo, nossa, Dá um quentinho. a semente dá um quentinho, foi a frase que eu usei para minha psicóloga. Falei, isso dá um quentinho. E aí ela me falou assim: sente esse quentinho e tenta entender o que ele quer dizer para você. E aí a palavra que me veio foi transformar, né? Então, assim, tudo bem, era Legal. muito bom, uma paciente que era mais contemplativa é mais fácil de transformar, né? Mas esse para mim é esse o tesão do negócio, sabe? É o Legal. que me faz acordar todo dia e ir para o consultório, é ter a oportunidade de causar alguma transformação. Talvez não seja a transformação que a gente gostaria que fosse, ou que o paciente espera, mas vai ser alguma transformação. E é muito legal, é interessante, é muito bacana isso, porque a gente às vezes na fisioterapia
cria, né, ou tem algumas expectativas, ou alguém traz para a gente expectativas relacionadas à fisioterapia de anos e anos atrás, e a gente vê a evolução que ela tomou, a capacidade que nós temos hoje, e ver essa... Por isso que eu peço, né, esses resumos, porque dentro do nosso objetivo aqui é muito bacana que vocês tragam isso. Yasmin, foi um papo muito bacana. Obrigado novamente pelo aceite. Acho que muita gente vai aproveitar o que você trouxe para a gente e vai te procurar pedindo ajuda aí para alguma coisa. Espero que todo mundo também tenha gostado. Continue, né, acompanhando essas nossas conversas por aqui. Acompanhe também a Yasmin aí onde ela estiver, que vai ser bacana vocês aprenderem. Mais alguma coisa, Yasmin, para os nossos convidados, para as pessoas que acompanham aqui? Eu quero agradecer, Gui, pelo convite, te parabenizar por essa iniciativa, que eu acho que informação de qualidade é o que a gente precisa, né? O que realmente faz diferença para poder transformar, né? Justamente. E eu acho que é isso, assim, não se apeguem nas coisas, né? Acho que o recado final é esse, assim, deem espaço para as coisas acontecerem, para você assimilar as coisas, para você praticar, né? Principalmente quem está começando, permita que esses espaços existam, para que você possa raciocinar em cima, para que você consiga pensar e ir criando a sua forma de trabalhar, né? Ótimo. E é isso. Muito Obrigada. Obrigadão. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, dependendo boa de quem está assistindo. Mas é isso aí. Muito obrigado, gente. Até breve. Tchau, tchau.